Glória a Deus. Quem já foi saciado pela água viva aqui? Que bênção, hein? Glória a Deus. Privilégio estar com vocês aqui essa noite. Obrigado, pastor Estevão, pelo convite de estar aqui com vocês. Para mim sempre é um privilégio anunciar a palavra e estar na casa de Deus. Acho que o melhor lugar da face da terra é a casa de Deus. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Não tem coisa melhor do que você estar num ambiente onde Deus está. Não tem coisa melhor que você estar num ambiente onde a presença de Deus está. Não tem coisa melhor que você estar num ambiente onde a palavra pode alimentar, abençoar e direcionar. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Se você achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Espera aí, vamos esperar. Se alguém está precisando de ajuda, fala, ajuda eu. Ajuda aí, irmão, ajuda aí ela aí. Fala, aleluia, achou. Então tá lá. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra liberada sobre nós hoje. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor me use apenas como um canal. Que a minha boca simplesmente entregue aquilo que o teu Espírito quer falar aos corações, às mentes. E eu te peço agora, em nome de Jesus, que todo pensamento, toda mente seja levada cativa até a pessoa de Cristo Jesus. Tira do nosso meio toda e qualquer distração, tudo aquilo que vem impedir da Tua palavra de entrar no coração, de trazer a revelação daquilo que o Senhor tem para nós, para que nós saiamos hoje daqui com as nossas famílias alicerçadas na Tua palavra, nas nossas famílias fortalecidas, para que possamos avançar debaixo da Tua glória, do Teu poder e da Tua majestade, e nós oramos em nome de Jesus. Nessa passagem nós vemos o apóstolo Paulo, e ele traz
metodologia dele, se é que eu posso usar essa expressão, do que consistia a pregação dele. Se você acompanhar comigo, no verso de número 1, ele fala assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. Esta era a mensagem de Paulo. Esta era a mensagem que ele anunciava: Cristo e Cristo crucificado. Para falar a verdade, essa é a mensagem que nós temos que anunciar. Anunciar a Cristo e anunciar que Ele morreu sim pelos nossos pecados, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E se nós estamos aqui, há esperança para nós, meus irmãos. Se nós estamos aqui, foi porque Ele venceu a morte. A chave da morte e da vida está nas mãos dEle. A Ele seja a honra, o louvor e a glória, porque se eu e você estamos aqui, foi porque Ele resgatou o nosso contato e a nossa conexão com Deus. Quantos podem dizer glória a Deus a isso? E aí Paulo traz esse cerne, essa é a pregação dele, é isso que ele anuncia, é isso que ele prega, é isso que ele vive. E hoje eu fui convidado para trazer algo que tem a ver com o agir do Espírito Santo, tem a ver com a postura de Cristo, que é ter a mente de Cristo. O que significa ter a mente de Cristo? O que Paulo está tentando nos ensinar com essa palavra? Hoje nós vivemos em uma batalha constante, meus irmãos. Para falar a verdade, a nossa mente é o maior campo de batalha que você vai poder encontrar. A sua mente, ela é, como declara Bill Johnson, é um campo de batalha interminável. Por quê? Porque nossos pensamentos constantemente são direcionados para fora das Sagradas Escrituras. A mídia, os conteúdos, tudo aquilo que existe aí fora é feito para desviar você, para tirar você do foco, para gerar uma distração, para que você não se aprofunde na palavra. Existem pregações hoje, eu estava vendo há muito tempo, um pastor muito conhecido, trazendo aquelas pregações que é gostoso de ouvir. O ego da gente fica lá em cima. E você fala: pô, eu sou o cara. Como diz na minha terra: ó, gente, eu sou porreta. Ana, na minha terra a gente fala assim. E aí você chega e fala assim: poxa vida, como é que pode uma pregação egocêntrica, aonde valoriza-se mais o homem, aonde valoriza-se mais a criatura do que o Criador? E Paulo vai na contramão, e a Bíblia vai na contramão disso tudo. E eu quero dizer uma coisa para você, famílias que estão hoje aqui, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos, a nossa mentalidade a uma cultura do céu. Porque se nós alinharmos o nosso coração a essa cultura, se nós alinharmos o nosso coração àquilo que Deus tem para cada um de nós, eu quero declarar uma palavra hoje: toda cadeia, todo pensamento que existe para atrasar, para impedir um projeto de Deus dentro da sua casa, vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Agora, o que significa ter essa mente de Cristo? Para vocês terem ideia, os teólogos estão estudando aproximadamente há 25 anos. Eles têm se esforçado por trazer equilíbrio e sabedoria espiritual sobre este tema que envolve a mente de Cristo. Uma pessoa que tem a mente de Cristo significa ter uma mente totalmente direcionada pela palavra. Quem tem como bússola de vida e de conduta a palavra está no caminho para desenvolver o que a Bíblia chama de a mente de Cristo. Entretanto, existem alguns inimigos no caminho. Existem algumas dificuldades que aparecem para atrapalhar a nossa caminhada, dificultar os nossos passos e, nos casos mais graves,
destruir a possibilidade de termos a nossa mente renovada pelo Senhor. Só que essa noite, nós vamos sair daqui identificando esses inimigos. E Deus vai nos dar armas espirituais para que possamos vencê-los, avançar e prosperar. E eu quero declarar, sua casa nunca mais será a mesma. Seus filhos serão alcançados por essa graça. Sua casa, seu marido, toda a tua casa será inundada por essa glória. Porque hoje a palavra vai nos mostrar o que é que tem sabotado o avanço de muitos de nós, espiritualmente falando. Quantos estão entendendo aqui? Quantos querem saber que inimigos são esses? Levante sua mão e digam glória a Deus. Primeiro inimigo para a construção da mente de Cristo em você, está no verso 4 e no verso 5, ele fala assim, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Primeiro inimigo, a sabedoria humana. Sabedoria humana consiste no conhecimento do dia a dia. Consiste nos conceitos que a gente aprendeu aí fora. Consiste no olho por olho, dente por dente. Consiste em dar o troco. Já que me fizeram mal, eu vou devolver. Consiste em sabedoria baseado em conceitos fundados em filosofias estabelecidas por homens. Não há nada contra o conhecimento, mas o problema é você se apoiar nesse conhecimento e afastar a Bíblia da sua vida. O problema é você nortear a sua vida por um conhecimento humano que é contra a palavra de Deus. O problema é você acreditar mais em certas filosofias, principalmente quem é da área de humanas, que sempre e constantemente é voltado para analisar o homem de uma forma afastada da palavra. Enquanto a Bíblia trata o pecado, algumas matérias da área de humana falam que isso é um problema. Algumas pessoas falam que certas condutas que precisam ser direcionadas pelo Espírito para gerar cura, transformação, modificação, isso é um desvio de conduta, isso é um problema de personalidade, isso é algo que ele precisa trabalhar, porque afinal de contas existem matérias que podem ajudá-lo, e eu não sou nada contra a filosofia, não sou contra a psicologia, não sou contra a terapia, muito pelo contrário, existem ótimos psicólogos e terapeutas cristãos, mas a nossa base de conduta é a palavra de Deus. Se o que nós aprendemos aí fora nos afasta do princípio divino, não serve para nós. Se o que estão pregando aí fora é uma teologia diferente da teologia de Cristo, não serve para nós. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não acredito na teologia da prosperidade. Para mim é uma teoria. É uma teoria da prosperidade, porque Deus abençoa na hora que Ele quer, quando Ele quiser, na quantidade que Ele quiser, na hora, no dia, não tem tempo ruim para Deus. O problema está em como nós enxergamos isso. E essas teologias entram e geram o quê? Confusão. Quantas pessoas hoje questionando? Estava vendo o pastor André Valadão sendo criticado, porque pregou sobre o pecado. Não se pode pregar sobre o pecado? Não se pode anunciar a palavra que cura, a palavra que liberta? É necessário ter sempre a base, a filosofia de vida do homem. Não se pode mais trazer à luz aquilo que salva, trazer à luz a pessoa de Cristo, para que Ele possa sim libertar, porque Ele é o único caminho, a única verdade, e a gente só consegue chegar ao Pai através de Cristo. Essa sabedoria humana, ela é sorrateira, ela entra para desconstruir, ela entra para relativizar. A Bíblia não é mais absoluta, depende, a minha verdade é diferente da sua, sabedoria humana.
Eu tenho a minha verdade. Estava ontem, reunião de condomínio. Que maravilha, não? É uma bênção reunião de condomínio. A glória na terra. Estava lá na reunião de condomínio e eu fui cair na besteira de ser vice-presidente do negócio. E eu estou sentado lá, e todo mundo falando, e eu ouvindo, e eu, amém, né? Aleluia, que hora que acaba? Aí chegou o rapaz, eu fui fazer uma observação, ele falou, eu não concordo com você. Mas na lata, assim, pau! Aí eu olhei para ele e falei, meu Deus, o que ele tomou? Está violento, não? Eu falei, não, tudo bem, cara, estou te explicando aqui, funciona assim. Tá, mas essa verdade é a sua, não é a minha? Eu olhei de novo para ele e falei, meu Deus, o que ele tem? Eu falando comigo, né? Eu falo muito comigo, gente. Eu troco umas altas ideias comigo, eu falo demais comigo. No trânsito, então, falo direto. E eu comecei a conversar comigo, falei, meu Deus, o que esse homem tem? Vou orar por ele, não é possível. E aí vai mais o assunto e ele insistiu. Mas eu não concordo com você. Aí, gente, sério, eu vou confessar meu pecado. Eu falei, eu também não concordo com você. Mas a questão é que você está criando um problema. E nós não temos esse problema aqui, querido. Para que eu vou criar um negócio que vai gerar um problema? Concorda comigo? Aí ele, é verdade. Eu falei, então, qual que é o seu nome mesmo? Aí ele falou o nome, prazer, Ranieri. Tudo bem, querido? Tudo bem. Tá tudo certo, tudo certo. Não, sabe o que é? Eu quis gerar um debate aqui. Não faz isso não, velho. Segunda-feira. Ninguém está afim de debater, irmão. Nós estamos querendo terminar e ir embora. Faz isso não, estamos juntos, toca aqui, aí ele tocou, está tudo certo, Deus te abençoe, vai para casa dormir. Mas é assim, não é assim, você vai falar com as pessoas, é a minha verdade. Esse é o seu pensamento. Quando o cara fala isso para mim, eu falo, eu devo ser um ET então. Eu tô ficando velho, não é possível. Eu estou ficando meio, sabe, quando você se sente, você sente assim também? Vou falar com os caras, essa é a sua verdade. Eu falo, Deus, na minha época não tinha essas coisas, gente. Na minha época era assim, gente. Sabe como é que eu me converti? Deixa eu contar um negócio para vocês. Teve um irmão, estava me evangelizando. Aí, ele estava indo para a faculdade. E ele me convidava, Rani, vamos no culto de sábado, da mocidade. Eu falei, não, eu vou. Aí eu não ia. Ia para as gandaias. Aí, Rani, você não foi? Eu falei, não fui. Por quê? Não estava afim. E ele, aí teve um dia que eu acho que ele ficou bravo. Eu falei o seguinte, gente, eu ia ter prova aquele dia. Acho que foi a prova mais horrorosa que eu fiz na vida. Ele virou e falou assim, é o seguinte, a trombeta vai tocar a qualquer momento, velho. Qualquer dia desse nós vamos estar subindo para a faculdade. A trombeta vai tocar. Quando você olhar para o chão do lado, você vai ver só minhas roupas, e eu vou estar subindo assim, dando glória a Deus, e você vai ficar. Seu miserável. Estou te chamando todo sábado para você ir para a igreja, e você só foge, velho. Não, sábado agora eu estou lá. Porque eu não gostei desse negócio de você vazar e eu ficar não, velho. Eu quero ir também, quero voar igual o Superman, falei para ele. Eu falei, então vamos lá, cara. Vai falar isso para você ver hoje. O B.O. que você não arruma. É a sua verdade. Meu Deus do céu, que verdade é essa que eu estou desconhecendo? A única verdade que liberta é essa que está aqui, gente. Essa verdade cura a depressão. Foi essa verdade que me tirou da bebida. Foi essa verdade que transformou meu caráter. Foi essa palavra aqui que botou eu no prumo. Tudo bem que o pastor que eu tive foi uma benção. Era só chibatada, era mais leve. Mas eu precisava. Porque Deus sabe do que eu sou feito. E eu precisava ser quebrado. Mas eu fui quebrado na palavra, com amor e na sabedoria divina. Porque o que eu ouvi
nas EBDs que eu participava, o que eu ouvi nas salas em que eu fui discipulado, o que eu ouvi na minha classe de batismo, o que eu ouvi no meu seminário, foram palavras que foram arrancando todo o lixo fora. E essa sabedoria divina está disponível para nós aqui essa noite. E essa sabedoria divina que vem do alto, da glória, só tem uma coisa que você precisa fazer: levantar a tua mão e falar: Senhor, eu quero essa sabedoria. Eu rejeito toda a sabedoria, eu rejeito todo o conhecimento, eu rejeito toda a filosofia, eu rejeito tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, para que Jesus seja formado em mim, através do Espírito Santo. Será que tem alguém que está entendendo isso aqui essa noite? Pode dizer glória a Deus. Fuja da sabedoria humana, porque ou a gente é cheio do Espírito Santo, e só o Espírito Santo para trazer isso para nós, ou, meus irmãos, a gente vai continuar lutando com as nossas forças, e eu vou te falar, cansa, e cansa demais. Tem gente que está querendo dar um jeito no casamento na força. Chama Jesus para dentro do casamento, que ele começa a ser transformado. Tem gente que está querendo educar os filhos na proibição, na força, no não, naquela pressão. Deixa eu te falar uma coisa: se você continuar fazendo isso, você vai perder o teu filho ou a tua filha. Bota o Espírito Santo nesse negócio, chama todo mundo para perto. Quando os teus filhos te abraçarem, eles têm que sentir a presença de Deus. Quando os teus filhos te abraçarem, eles têm que ser inundados pela glória de Deus. Porque eles vão chegar e falar assim: meu pai, a minha mãe, esses aí são cheios do Espírito Santo. E lá em casa, minha filha já sabe. Quando eu chego e falo algumas coisas, ela fala: como é que você sabe? Eu falo para ela: eu sei tudo. Mas quem que fala para você? Deus fala comigo, filha. Vigia que eu estou de olho no céu. Ela olha assim para mim, desconfiada. Eu falei assim: sabe o que eu estou falando para ela? Eu tenho um relacionamento com Deus, você também pode ter. Não estou falando que eu estou vigiando ela, estou falando: tem um relacionamento com Deus, você também pode ter. Quando a gente faz isso, nossa casa começa a ser transformada. Nossos filhos começam a ser impactados e Deus começa a entrar na nossa história. Segundo inimigo, para a construção da mente de Cristo em você, a sabedoria do mundo. Verso de número 6, fala assim, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus. Estamos inseridos em um contexto globalizado, onde o ser humano vive 18 horas por dia envolvido em tecnologia. Tecnologia é bom? Sim, gente. Levanta o dedo aí, pelo amor de Deus. Se não fosse a tecnologia, você estava fazendo comida com fogueira até hoje, tendo lá. Esfregar um negócio. Não é bom chegar lá, ligar o fogão e ele... Vai. Gente, não posso ficar falando muito que eu entrego a idade, mas tudo bem, já estou velho mesmo. Na minha época, quando eu ia passar as férias, eu ia passar as férias na fazenda. A minha tia colocava no fogão de lenha e eu tinha que esperar. E eu vinha da cidade, como é que espera? Tia, vai demorar muito? Estou com fome. Ela, menino, fica aí, está saindo. Tinha que esperar o leite subir, que tirava direto da vaca. Aí tinha que ferver, tinha que tirar aquela espuma, porque ficava amarelo. Se você tomasse com o leite puro, você tinha uma dor de barriga abençoada. Mas daquela severa mesmo, de virar do avesso. Não é essas dorzinhas de barriga que tem hoje, não. É aquela que pega o cabra de jeito assim. O irmão fica 4 horas no banheiro, aleluia. Entendeu? Aquela coisa boa mesmo. Aí, tinha que esperar. Aí esperava. Na minha época não tinha pão. Esses dias fizeram lá em casa, eu dei glória a Deus. Eu voltei à minha infância. Era aqueles cuscuz de farinha, de milho. Aí, na minha época, colocava açúcar e café. O menino com 6 anos já tomava café lá na nossa época, na roça. Aí você comia aquele negócio, gente, não tinha fome, que coisa maravilhosa. Você ficava o dia inteiro sem comer, quase. Aí chegava no almoço, estava lá com meu tio, eu não ajudava nada, eu só atrapalhava. A gente pensa no menino atrapalhado. Deixava a vaca escapar, bezerro, segurava o bezerro para ferrar
a patinha do bichinho voava, dava coice nos outros. Eu era uma bênção. Aí chegava lá, vamos almoçar? Vamos. O que tem? Farinha, leite e carne seca. Aleluia. Meu Deus, o que é isso? Quase arrebentava o dente na hora que você puxava a carne assim, ó. Tecnologia veio e melhorou tudo. Hoje a gente faz no micro-ondas, a coisa boa, não tem dificuldade. Essa geração, meu Deus do céu, se você perguntar para uma geração aí, dos meninos, acha que a vaca já bota o leite direto na caixa. No dia que eu falei para minha filha que o queijo vinha da vaca, ela, como? Como que é isso? Explica para mim. Não, você faz o queijo, aí tem que curtir o queijo. Mas o que é curtir? Você gostar do queijo? Não, bem, o queijo tem que curtir, tem que ficar parado lá. Aí ela foi descobrir que o frango que chega lá na... Tem os irmãos fazendo assim, porque está do lado, já está entregando, aleluia. O frango vinha da galinha, a galinha era viva. Eu não como mais galinha. Eu falei, mas todo mundo come. Não, mas coitada da galinha. Então, quando a gente olha a tecnologia, ela é uma bênção. Em todo lado que a gente vê, tem tecnologia. O problema não é isso. O problema é que dessas 18 horas, 80% do conteúdo, isso aqui é pesquisa, gente, é conteúdo não cristão. É rádio, é jornal. Você vai botar uma música lá. Aí você vai ver a notícia do jogo. Está tendo jogo hoje. Os irmãos que faltaram hoje estão assistindo o jogo. Deus vai te pegar, abençoado. Você tinha que estar aqui, santo. Aí reclama, minha família, não sei o quê. Fica no jogo. Fica torcendo. Fica lá, estribuchando. Aquele negócio horroroso de assistir. Né? Aí o cara chega e fala, 80% é distração. 10% é música. Aí tem uns irmãos que são mais crentes e ouvem louvor. Os outros não. Vou dar uma ouvir um Chitãozinho Chororó. Eu vou dar uma ouvida aqui no... Como é que é mesmo? Fala um da moda aí. Gustavo Lima. Fala outro aí. Eu estou meio por fora. Não, pode, não tem pegadinha não. Eu estou por fora mesmo. Vocês dois irmãos estão preocupados. Esse cara vai me zoar. Não vou. Então, fico ouvindo essas coisas aí. E somente 10% ou menos medita na palavra. Se você fizer essa pesquisa, 10% ou menos medita na palavra, primeiro horário da manhã, já acorda atrasado, já tem que sair atropelando, já tem que fazer, não tenho tempo, depois eu vejo, aí chega a noite, vai orar, Senhor, te agradeço o dia, aleluia, me dá um sono abençoado para eu acordar amanhã, para matar uns 20 leão que eu preciso, em nome de Jesus, amém. Essa é a oração dos caras. Por quê? Porque a gente está se distraindo. No começo da pregação eu falei, existe muita distração aí fora. Sabedoria do mundo. Excesso à exposição de tecnologia. As pessoas estão doentes emocionalmente e isso só tem aumentado. Olha uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, que eu falei para os pretinhos, acho que foi domingo passado, retrasado. Eu falei assim, existe uma mentira sobre a sua geração, jovem. E ela acabou entrando para a gente também. A geração de que nós somos conectados. Nós nascemos conectados. Nós nascemos com o celular na mão. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira do Satanás. Para tirar o seu tempo com Deus. Porque ninguém que está aqui nessa sala e ninguém que está aqui no globo tem capacidade para aguentar o tanto de informação que a gente recebe. E isso tem disparado um monte de gatilho, um monte de gente. Tem gente com depressão, tem gente com ansiedade, tem criança de 12 anos tomando ansiolítico, tem criança de 12 anos tomando tarja preta, tem adolescente pensando em morte. Porque está acelerando algo que Deus não planejou. Deixa eu falar uma coisa, isso aqui é uma bênção, mas desligado é mais bênção ainda. Desconecta desse negócio. Você não é conectado com isso. Você é conectado com Deus. Conecte-se com aquilo que traz vida. Conecte-se com aquilo que vai trazer transformação.
Deixa de consumir conteúdo que está te afastando de Deus. Deixa de trazer para dentro coisa ruim que bloqueia. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Um agir de Deus na tua vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem uma armadilha sutil que entrou para nós de 4 anos para cá. Sai fora de tudo quanto é grupo de WhatsApp, de perfil, de Facebook, de Instagram, de política. Sai fora, sai fora. Cancela todo mundo. Não quero saber se você é de direita, de esquerda. Para mim tanto faz. Eu quero só que você entenda o seguinte. Desliga disso e conecta com o reino. Lá no céu não tem partido, meu filho. Lá no céu não tem direita nem esquerda. Lá no céu a única coisa que tem é a glória de Deus. Então desconecta dessas coisas. Conhecimento humano, sabedoria do homem, gera divisão, briga, contenda, problema, BO. Falar o português claro, gera BO e os BOzaços gigantescos. É irmão que não fala com o irmão, é pai que não fala com o filho. Aplicando o olho por olho, o dente por dente, o excesso de conteúdo. Você não foi feito para isso, ninguém foi feito. Essa sabedoria, ela é mortal. Os príncipes deste mundo se aniquilam, eles se matam. Mas em Efésios 4:23 fala: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Você consumir conteúdos que te afastam de Deus, que roubam o teu tempo com Deus, que afastam a presença de Deus na sua vida, vão te levar a uma morte espiritual, querido. Você vai morrendo aos poucos, devagar. Quando menos você perceber, você já está diminuindo o tempo de oração. Quanto menos você perceber, você está dando mais destaque para coisas que todo mundo aí fora está de olho. Dinheiro, poder. Porque é disso que se trata. É disso que se trata o sistema. Quanto mais poder ele colocar na tua mão, quanto mais fama, quanto mais status, mais você vai se desconectando da graça, da palavra. Não é à toa que muitos se afastam do caminho. Não é à toa que muitos se desviam. Não é à toa que muitos enfraquecem. Não é à toa que muitos estão um evangelho paralelo. O evangelho das verdades que lhes agradam. Não é o evangelho que confronta, não é o evangelho que traz para perto, não é o evangelho que disciplina, não é o evangelho que mostra o caminho, não é o evangelho que fala: ei, para, porque isso que você está fazendo é um caminho de morte. Nós precisamos estar conectados, porque se a gente estiver conectado com o Espírito Santo, se a gente estiver conectado com Deus, sabe o que vai acontecer? Rios fluirão. Deixa eu contar um negócio para vocês. Estava dividindo com a pastora aqui antes de começar. Falei assim, no final do ano passado, dezembro, eu vinha de um ano muito acelerado. Pensa num ano acelerado. Parecia que eu vou ter que trabalhar como se fosse o último ano da minha vida, sério. Minha esposa falou: meu filho, o que você toma? Que eu vejo o ritmo da galera não é esse aí não, para. Aí a gente que é cabeçudo, faz o quê? Amor, deixa, eu tenho que mandar bala. Eu vou ter que fazer, porque a oportunidade pode passar, e se passar, pelo menos eu garanto. Ana, no fundo, o que eu estava falando? Não, deixa comigo que eu aguento. Deixa comigo. Superman. Homem. Uga, uga. Não aguenta, uga, uga. Não é assim que a gente faz de vez em quando, irmãos? Ainda bem que tem o forte, para a gente mudar o uga, uga. A gente faz Raul, 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 é ou não é? Falar nisso, tem forte aí, velho? Ih, mas então os irmãos estão, que é isso, velho? Não envergonha nós não, cara. Pô, vocês colocam a gente em cada enrascada. Vou dar uma pergunta, vou dar uma ajudada, hein? Tem algum forte aí? Aleluia, velho. Será que pode aplaudir o Senhor pelos Raul?
Aí vem os fortes e põe a gente no eixo. Só que aí no final de 2022, eu tive um princípio de burnout. Para quem não sabe, burnout é excesso. Para falar a verdade, vou falar o português, claro, posso? É uma alopração. Porque a gente acha que pode, e Deus está com a gente, e a gente tem fé, mas a gente não se respeita. E eu não respeitei nenhum dos limites, nenhuma das sinalizações que Deus me deu. Eu simplesmente fui. Meu perfil é esse. E eu preciso trabalhar isso todos os dias da minha vida. O que aconteceu? Pela primeira vez na vida, tive assim um bloqueio total. Desde não ter força para levantar, até achar que eu ia morrer. Foi talvez o momento mais difícil na minha vida. Pela primeira vez na vida eu tive que buscar ajuda. Clinicamente falando. Fui me consultar com uma pessoa, e ela começou a perguntar, e eu comecei a falar, ela falou, mas por que você acha que você vai morrer? Eu falei, eu não sei, eu só sei que esse troço vem, quando vem parece que eu vou explodir. É uma tristeza, é uma agonia, é um negócio horroroso. E aí eu comecei a me agarrar em Deus. E para levantar teve uma situação dificílima, que aí veio o diabo e botou o pé no meu pescoço, e com força mesmo. Falou, agora eu mato ele. Mas pela misericórdia de Deus, eu estou numa igreja aonde existem pessoas que são usadas pelo Espírito Santo. E um dia eu estava conversando com uma irmã, ela falou assim, era para eu ter te ligado. Não vou falar que é a Fridas. Mas eu não te liguei, mas agora eu entendi, porque eu precisava falar com você. E ela trouxe a palavra. Irmãos, na hora que ela falou a palavra, eu senti a cura entrar na minha vida imediatamente. Eu comecei a me levantar ali. Aí eu voltei na outra semana para a consulta, era a última. Eu entrei no consultório, a doutora falou, você está diferente. Eu falei, aleluia, estou mesmo. Estou de volta. Aí ela falou, eu nunca vi isso na minha vida, que existem pessoas que estão no seu quadro, e elas ficam anos, eu estou tratando de gente há 2 anos, em 4 sessões, você se levantou. Eu falei, 4 sessões, Deus me levantou. Porque eu vim aqui, Deus te usou para uma parte que eu precisava. Para estabelecer limite. Mas foi a palavra dele que me curou. Foi a palavra dele que me alcançou. Foi a palavra dele que entrou e gerou vida. E ela falou, como é que você está? Ele falou, eu não estou pronto para outra. Porque eu não desejo isso para ninguém. Mas eu estou pronto para os próximos desafios que Deus tem para mim. Sabe o que é isso? Braço. Sabedoria do mundo. Está aqui, ó. Vou fazer do meu jeito, no meu ritmo. E não pergunta para Deus se é isso que Deus quer para nós, quer para você. Quantos estão entendendo, pode dizer glória a Deus. Aí você fala, nossa pastor, mas você não ora não? Você não é de Deus? Sou, mas a minha escola, irmãos, é o seguinte, a minha escola não tem tempo ruim não. A escola de onde eu vim é o seguinte, está doente, vai doente mesmo. Está com medo, vai com medo mesmo. Não sabe fazer? Vai fazer, depois você se vira. Só que a idade cobra, o tempo cobra, as coisas mudam, e a gente precisa trazer maturidade para a nossa vida. Faz sentido isso para vocês? A gente precisa colocar Deus nos processos, porque senão esse inimigo aqui, ele gera um bloqueio. E é o terceiro e último para a gente encerrar. Terceiro inimigo, bloqueio espiritual. Está no versículo 9, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu,
e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus tem mistério para entregar para você, Deus tem coisas para entregar para você através da sua palavra. Eu quero que Deus fale comigo, leia a Bíblia. Eu quero que Deus revele-se a mim, leia a Bíblia. Escolha um livro, se debruce nele, seja especialista. Eu gosto de Paulo, lê tudo que Paulo escreveu. Eu gosto de Pedro, lê tudo que Pedro escreveu na primeira e na segunda carta. Lê os evangelhos, você vai ver. Aprenda com os erros de Pedro. Pedro é ótimo, gente. É o cara mais parecido com a gente. Fez um monte de burrada. E Deus estabeleceu eu como líder da igreja. Deus é Deus de oportunidade, sim ou não? Se Ele fez com Pedro, vai fazer comigo e com você. Só que Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do poder de Deus. Pedro, alinhado com o reino. Pedro, alinhado com o céu. Pedro, obediente à voz do Espírito. Pode ver. Pega Atos 2, pega o Pedro de antes de Atos 2. E depois de Atos 2, pega. Você vai ver a diferença que a ação de Deus faz na vida de uma pessoa. E aí, a gente consome um monte de coisa. Não sei se vocês sabem, mas existem certas ferramentas que bloqueiam. Uma vez eu estava na igreja, chegou, não foi aqui, foi numa outra igreja que eu pertencia, uma moça chegou, e ela falou: pastor, eu fiz uma imersão, e nessa imersão eu fiz como é que chama aquele negócio horroroso lá? Regressão. Eu falei: é mesmo, filha? E aí? Eu já sabia o BO que eu estava mexendo, né? Aí ela falou: então, eu comecei a pensar, inclusive, em algumas coisas diferentes, porque a palavra, ela prega uma coisa, mas ali me abriu os olhos para outra. Só que tem um problema, eu estou com uma dor de cabeça faz 2 dias. É mesmo? Eu estava lá dentro, não consegui nem ouvir o louvor, tive que sair. Falei: isso foi antes ou depois da regressão? Aí ela parou, olhou assim e falou: foi depois. Vem cá, filha. Quanto tempo durou a regressão? Meia hora. Meia hora. Vem aqui. Tinha umas salas na frente assim do templo, como se fosse ali, tinha umas salas de atendimento. Aí levei ela para a sala, deixei e falei para um obreiro: fica aqui na porta. Porque se você ouvir uns negócios, você já entra para me ajudar. Sabe o que aconteceu? 4 horas. Passou o culto, eu ainda tive que ficar mais 2 horas com ela, fazendo libertação. Destravando a mente, quebrando fortaleza, tirando conceito que se levantou contra o conhecimento de Deus. Cuidado com o que você consome. Isso pode bloquear sua vida espiritual. Cuidado com conteúdos que você fala assim: isso aqui é conhecimento, é sabedoria. Cuidado. Você pode estar atrapalhando a sua vida com Deus e não sabe. Esse é um dos inimigos mais silenciosos que tem. Porque o diabo é assim mesmo, ele é astuto. Ele vai colocando pedras no caminho e a gente não percebe. Quando percebe, já escorregou na casca de banana. E aí, meu amigo? Então, quando você não permite a sua mente ser lavada pela palavra, você não consegue receber a revelação que Deus tem para você. Se você não consegue entender a revelação bíblica, você não consegue viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que o cara entra e sai da igreja e não muda a vida. Porque o que ele aprendeu, ou o que ele está aprendendo, está bloqueando a ação de Deus. Tem alguém comigo aqui, pode dar um glória a Deus se você estiver entendendo. O que você precisa fazer? Você precisa buscar ardentemente esse relacionamento com Deus e aprender que a mente de Cristo, ela é construída através dos alicerces da palavra. A mente de Cristo é uma mente avivada,
é uma mente transformada, é uma mente em que quando você prega a palavra, algo é liberado dentro da pessoa, o dínamo de Deus é acionado dentro da pessoa, a mente da pessoa, ela absorve aquilo, ela interioriza aquilo, e quando ela sai daqui, ela manifesta aquilo que ela ouviu, através de sinais, prodígios, maravilhas, através da ação do Espírito Santo, e não precisa ser escandaloso não, meu irmão. Um bom dia, com a unção de Deus que você dá, toca uma vida. Um aperto de mão que você dá, um cumprimento que você dá para alguém, transforma o dia daquela pessoa. Às vezes tem gente do teu lado, esperando simplesmente um bom dia, uma boa noite, como vai, mas do jeito que sai da tua boca, do jeito que a palavra entrou, ela vai sair, penetrar na pessoa que está ao seu lado, e algo vai começar a acontecer, porque você vai começar a ser um agente de Deus, você vai começar a ser um agente transformador, primeiro na tua casa, primeiro no teu casamento, primeiro com os teus filhos, mas depois é impossível segurar esse romper que Deus vai fazer na sua história. Vai vir uma tsunami de Deus, vai vir um tempo onde você vai ser um canal tão poderoso da glória de Deus, que algo vai explodir na sua vizinhança, e a glória de Deus vai começar a invadir, você vai ganhar almas para Jesus, você vai ser um agente de milagre, você vai ser um agente transformador para a glória de Deus, mas você precisa buscar ardentemente aquilo que está lá no céu, que só Deus pode entregar, os melhores dons, a presença do Deus Altíssimo, a presença do Espírito Santo. Se tem alguém comigo essa noite, diga glória a Deus em nome de Jesus. Pronto, já acabou, peraí. A tecnologia, aleluia. Quem tem a mente de Cristo sabe que pode vir raio, chuva, pedregulho, fogo, enchente, mas se Deus falou que você não vai ser submerso, você não vai se afogar. Se Deus falou que pode vir fogo do céu, a chama não vai arder em você, o fogo vai passar perto, mas a tua casa não será atingida. Quem tem a mente de Cristo sabe. Só que eu estava falando outra coisa com a pastora, eu falei assim, você tem que aprender a esperar, porque Deus trabalha na espera, e a espera talvez seja o maior inimigo da nossa geração. Nunca se viu uma geração acelerada como essa, tudo para ontem, micro-ondas, 3 minutos está pronto com o negócio, o sangue de Jesus, a gente come aquilo. Você já parou para pensar? Você come um negócio que fica a ponto em 3 minutos, filho. Para pensar no BO que você está comendo. 3 minutos. Aí vai, você para no semáforo. Não vai abrir não, é? Eu estou atrasado. Parece que está com Parkinson o negócio. Não é? Está na fila do médico, olha todo mundo lá. Falar assim, meu Deus. Oi, quanta gente. A gente não consegue esperar. A gente não consegue ter paciência. A gente acha que tudo tem que ser para ontem. Isso tem um nome, chama ansiedade. Mas se você vencer isso essa noite, se Deus transformar a sua mente, se a sua mente for alinhada com a mente de Cristo, meu irmão, a espera vai fazer você amadurecer, crescer, ficar forte, se tornar uma pessoa resiliente, uma pessoa que sabe que Deus não te abandonou. Pode estar vivendo o deserto que for, você não está sozinho. Você pode estar vivendo o tempo apertado que for, Deus está com você do seu lado. Você pode estar chorando todos os dias, mas Deus está ali, colocando a mão sobre você. Não vai te faltar o sustento, não vai faltar o azeite na sua cabeça, não vai faltar a presença de Deus, mas você precisa se quebrantar. Ezequiel 11:19 para terminar, e fala assim, e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Deus tem uma transformação tremenda para acontecer, para fazer na sua história. Ele está querendo mudar a tua essência, é isso que Ele está dizendo aqui.
Quando ouvirdes a palavra, não endureçais o vosso coração, diz a palavra do Senhor. Se quebrante diante de Deus.